Everton Goiano realiza mudanças no time do 13 que encara logo mais o CSE de Alagoas. Campinense recebe novo goleiro que deve ser anunciado oficialmente só amanhã. Projeto social ajuda na formação de jovens através do karatê há 5 anos e já colhe os frutos. E ainda, CSP empata diante do Sport de Recife em amistoso na capital pernambucana. Diretoria do Atlético de Cajazeiras anuncia amistoso diante do Barbalha do Ceará, mas cearenses desmentem o acerto. Auto Esporte contrata goleiro que defendeu o Jacuipense da Bahia na Série D do Brasileiro 2014. Informação com opinião, esse é o Itarará Esportes. Olá pessoal, boa noite. O esporte como ferramenta de socialização. Princípios básicos da nossa vida, como caráter e disciplina, são repassados a jovens de um bairro aqui da cidade, através do karatê. E é dessa forma que preconceitos são quebrados e vidas são mudadas. Em uma sala simples do Clube de Mães do bairro da Ramadinha 1, crianças, jovens e adultos aprendem as técnicas da luta milenar do karatê, uma iniciativa do comerciário e professor da arte marcial Adriano Pontes, que depois do expediente dá aulas voluntárias para quem quer aprender mais sobre o esporte e assim contribuir na formação de cidadãos. O nosso bairro é um bairro totalmente carente de esporte e de lazer, né? Nós não temos nada. E a minha iniciativa é fazer com que os garotos e garotas, como eu digo sempre aqui nos treinos, porque eu sou formador de homens, não de lutadores, né? Não adianta nós formarmos lutadores e ter a iniciativa de grandes confusões no meio da rua, né? O meu maior objetivo é formar cidadão. Eu sempre digo isso. O projeto existe há 5 anos, sempre com aulas noturnas, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Um dos critérios exigidos por ele é que os alunos mantenham um bom desempenho na escola e dentro ou fora do curso é proibido o comportamento agressivo. Esta também é uma oportunidade de ocupar com prática esportiva o tempo ocioso dos jovens do bairro. Se não tiver matriculado, aí fica muito difícil, né? E outra, se brigar na rua, aí o critério é praticamente de expulsão, porque nós não aceitamos briga de jeito nenhum dentro do karatê. A estudante Laisa frequenta o curso desde os 5 anos e já ganhou 18 medalhas em 9 competições. Ela fala que a grande conquista foi a formação de caráter, disciplina e as notas que aumentaram no boletim escolar. Agora, quando eu comecei no karatê, as notas estão tudo altas. Meu sonho é ser uma professora de karatê e fazer uma academia. Já Maria Gabriela quebrou o preconceito e viu que o karatê não é um esporte masculino e já sonha com um futuro promissor. Eu pensava que era apenas os homens que praticavam essa arte e acabei gostando. Vi meninas praticando e achei muito bonito. Montar uma academia com meu pai, que acabou de entrar no karatê, e ser uma professora. Mesmo enfrentando as dificuldades de apoio e material, as crianças vão com recursos próprios para as competições estaduais e nacionais e sempre trazem medalhas. Se tivesse um apoio, eu estava até falando com os meninos, né? A gente precisaria de um apoio, não vou nem pensar num apoio grande, mas num apoio pelo menos de kimono, né? Kimono e faixas, né? Porque as demais coisas dá para ir levando. Porque se eu pensar grande agora, eu acho que nem pequeno chega, né? Por exemplo, a gente está aqui há mais de 5 anos. Por aqui não passou nenhuma pessoa que desse uma ajuda, pelo menos de palavra, né? De palavra. Porque a gente não queria nem ajuda financeira, mas que olhasse pelo menos o nosso trabalho. E chega, né? Quando vai chegando a época de política, aí chega. Aí eu digo, infelizmente, a gente não trabalha desse jeito. Há 4 anos no curso, a pequena Ionara mostra golpes firmes e se impõe no combate. Ela teve que vencer a timidez. Nas horas vagas, enquanto se dedica ao esporte,
muitos de seus amigos de escola ficam pelas ruas do bairro. Tem gente que fica no meio da rua jogando bola, que às vezes eu vejo alguns meninos ali no meio da rua jogando bola com outros. A mãe de Onara acompanhou a evolução que o esporte proporcionou à filha e hoje se orgulha de vê-la com tantas medalhas. Mesmo com poucos recursos, ela não deixa a menina faltar às competições. Ela se sente bem. Hoje mesmo, quando meu esposo ligou dizendo que a Adriana tinha convidado ela para vir para o karatê, ela disse: eita mãe, tanta medalha eu tenho. Aí isso aí, né, onde a pessoa se sente bem e sem contar também o esporte, né, que ela gosta muito. Pois é, não dá para dizer que existe um esporte meramente masculino, feminino, né? O boxe, o MMA, né? Hoje são praticados aí por mulheres, né? Por jovens, lógico que tem que ter cuidado, né? Qualquer arte marcial, qualquer também tipo de luta, né? De contato físico, o esporte, o futebol também tem que ter cuidado, não se iludam, né? Então não existe essa questão. O balé, né? A ginástica também são praticados por homens, então o esporte é, digamos, é o local, é o espaço, é o setor, é o segmento mais neutro que existe, né? Onde os preconceitos devem cair por terra, né? Não existe tamanho, não existe idade para a grande maioria dos esportes serem praticados, né? Então, realmente, a criançada, a molecada, seja mulher ou homem, tem que praticar muito esporte, sim. O karatê é um esporte bem interessante, porque tem princípios, né? Tem base, não é apenas ir lá, né? Vestir um kimono e bater um no outro. É totalmente diferente, né? Do que alguns imaginam, né? E os pais acompanhando de perto, isso fica ainda melhor. Bem, falando agora sobre futebol e ainda aproveitando a rara passagem de um presidente da Federação Paraibana aqui por Campina Grande, vamos ver o que falou o Amadeu Rodrigues sobre essa mudança que vem passando o comando da arbitragem aqui no estado, entre outros assuntos. Acompanhe. Pensando no futuro e no fortalecimento do Campeonato Paraibano para tornar essa competição mais atrativa, o que é que a federação pretende fazer, o que pretende implementar, fazer de novo? Como você disse, eu só tratei do Campeonato Paraibano, muito pouco conversa com patrocinadores, com a mudança do site, que é importante, botar a federação nas redes sociais. Então a gente tem uma série de projetos aí para a federação. Lógico que eu tenho 10 dias, 15 dias praticamente trabalhando na federação, e esse ano nós vamos trabalhar muito em cima disso, principalmente patrocinadores, tá certo? Já conversei com a TV também Interativa em relação à imagem, né, que eles têm um contrato, não com a federação, eles têm um contrato com os clubes, inclusive os 3 clubes, dos 10, 3 não tem esse contrato, que é o 13, o Lucena e o Miramar, que foram os 2 que tiveram acesso para a primeira divisão. Então, estamos trabalhando em cima disso, já tem pessoas cuidando disso também, pessoas que cuidam de marketing. Eu tenho umas boas ideias aí. Agora, minha preocupação é hoje, é o início do campeonato, esperar a segunda, terceira rodada, e a gente começa a ficar mais tranquilo, que ele começa a caminhar bem. Temos muitos clubes, até de tradição no estado, que estão com suas atividades encerradas, né? Socremo, o próprio Vila Branca, as 2 equipes de Patos, por exemplo. A federação terá uma atenção especial com essas equipes inclusive que já foram até campeões estaduais. A de Patos já me ligou, marcou uma reunião quarta-feira, eu esperei, mas eles não puderam vir, eu estava conversando com a prefeita até para tentar ajudar o clube, tá certo? E nós vamos conversar com todos também, né? Mas aí, a porta está aberta lá, estou só esperando para a gente ver a situação, o que eles têm de débito, se tiver alguma coisa na federação, nós vamos conversar, porque eu acho que a região de Patos merece ter um clube, né, na segunda, na primeira divisão. Vai ser uma praxe sua, como presidente, vir sempre a Campina Grande para prestigiar os jogos? Sem dúvida, sempre virei a Campina Grande, sempre convidado, o Domício me convidou, eu vim. Todas as vezes que for convidado eu vim aqui, eu agradeço muito a Campina Grande, a minha eleição também, porque aqui praticamente todos os clubes votaram comigo, tá certo? Inclusive os 2 que participam de competições nacionais, né, que é o Campinense e o 13, e todas as vezes que eu for convidado estarei aqui. Você pretende fazer isso aqui, refazer, né, trazer de volta a Copa Paraíba para o nosso estado? Sem dúvida, a gente vai precisar, como disse a você, eu estava focado totalmente na questão do campeonato, mas nós estamos trabalhando também em cima disso. Nós, inclusive, no amadorismo, nós vamos dizer assim, alternar as datas, que nós temos o infantil, o juvenil
e o Sub-20, né? O Sub-20 eu estou pensando em botar ele no começo do ano, porque aí dá visibilidade tanto para o campeonato estadual como para a Copa Nordeste. Então seria muito bom para os atletas amadores. Com relação à comissão de arbitragem, além de Zé Renato, quem mais participa? Não, por enquanto só Zé Renato. A gente segunda-feira tá decidindo, porque tem algumas questões internas, e segunda-feira a gente decide. Eu junto com o Renato vamos decidir aí os 2 outros membros da comissão. Pois é, então o Miguel Félix deixando o cargo de forma oficial, né? O presidente não tinha falado, pelo menos aqui para a imprensa local, sobre esse assunto de forma oficial. O Zé Renato, árbitro, né? Justamente aí conhecidíssimo, né? Tem sido árbitro dos últimos principais jogos aqui no estado, né? Ao lado do Renan Roberto. Então ele, né, deve estar à frente com mais 2 outros representantes dessa comissão de arbitragem aqui do nosso estado, que era formada também por 3, né? Edinaldo Almeida, o próprio Miguel Félix, o representante da capital do estado, era formada a comissão de arbitragem. Então, o Amadeu deixando bem claro aí que pretende, né, trazer a Copa Paraíba novamente para o calendário do nosso futebol, ou seja, em que formato? Ainda não se sabe, vai dar vaga ou não à Copa do Brasil, vai ser Sub-21 ou não. Então, são assuntos ainda a serem tratados e uma preocupação que era para anteontem, nem para ontem, né, que é a questão das redes sociais, do site da Federação Paraibana, que são, né, totalmente ultrapassadas, arcaicas, das redes sociais que a Federação utiliza, né, para que não só a imprensa, o torcedor também tenha informações mais claras sobre o trabalho feito pela FPF. A gente faz o intervalo agora e já vamos falar sobre o 13, que entra em campo logo mais diante do CSE de Alagoas, em mais um amistoso aqui em Campina Grande. Na Raposa, amistoso só domingo, mas a semana vem sendo bem trabalhada, bem aproveitada pelo grupo rubro-negro. Vamos falar sobre mercado da bola, outros amistosos quando a gente voltar. Pessoal, hoje o 13, daqui a pouco, né, encerra a série de amistosos antes da bola rolar para valer pelo Campeonato Paraibano de Futebol. O 13 que vem aí realizando amistosos não só aqui em Campina Grande, já jogou também fora de casa, e uma oportunidade ímpar para alguns jogadores mostrarem valor e que podem sim vestir a camisa de titular do Galo da Borborema. Logo mais à noite, a equipe do 13 se despede dos amistosos da fase de pré-temporada. De olho na estreia pelo Paraibano, dia 1º de fevereiro. O amistoso será diante do CSE de Alagoas, no Presidente Vargas. Última oportunidade para quem quiser mostrar serviço, já pensando no time titular. O último teste, então, o professor vai estar vendo, analisando com carinho, né? Porque como é o último, então, antes da estreia vai ser depois só treinamento. Então, eu creio que vai ser bastante importante esse último jogo para definir a equipe. E pelo que parece, a briga pela titularidade vai ser acirrada. O técnico Everton Goiano já confirmou algumas mudanças durante o jogo de hoje. Tudo para tentar chegar na melhor formação para o campeonato estadual. Para iniciar a competição, eu tenho que buscar uma equipe mais ofensiva. Então, amanhã eu ainda vou fazer 4 testes, né? Vou fazer 4 observações principalmente. Então, a gente ainda vai continuar observando, mesmo porque depois a gente tem 10 dias para a gente poder trabalhar. No treinamento de ontem, o comandante alvinegro explorou bastante as jogadas de linha de fundo. O objetivo é fazer com que a bola chegue redondinha para os atacantes. Eu tenho que armar essas jogadas para fazer com que chegue essas bolas, né, pelos flancos. Por exemplo, a última partida que a gente fez, a equipe do primeiro tempo me agradou, mas me agradou muito. Né? Foi num sol escaldante, começou às 4 horas da tarde, a equipe praticamente chegou meia hora antes, 1h30 antes do jogo, e a equipe impôs um ritmo muito forte, só que também a gente observou alguns defeitos. Por exemplo, o último passe a gente tem que melhorar bastante, a gente saía em velocidade, mas faltou o último passe. A chegada com 3 zagueiros também estava muito curto, porque a gente estava chegando basicamente com 2 a 3 peças, né? E ainda aquela velha cobrança que a gente está insistindo um pouco mais, que é a jogada pelos flancos, porque se eu não armar a jogada para o Fabrício, né, automaticamente tanto ele como o Conrado vai sentir dificuldade em fazer os gols. A cobrança é normal, né? O time vem criando pouco, realmente, né? Poucos gols. Mas isso é no dia a dia, a gente está acertando, o professor está posicionando o time bem aí durante a semana, já para ter uma melhora nesse próximo amistoso.
Depois do amistoso diante do CSE, o Galo foca apenas nos treinamentos e não fará mais nenhum teste. A intenção é deixar o elenco bem fisicamente e descansado para enfrentar o Santa Cruz de Santa Rita pelo Paraibano. A gente precisa dar mais uma lapidada no aspecto físico, então eu tenho que vou aproveitar principalmente a sexta, sábado e domingo, a gente vai usar para a gente dar um reforço do que está precisando. Esse reforço é o aspecto físico, porque a gente fez aqui 30 minutos bem feito contra a equipe do Globo, né, que exigiu bastante, depois a equipe caiu de produção. Lá num sol escaldante a gente fez 45 minutos, quer dizer, a equipe acabou melhorando, se soltando um pouco mais, e a gente vai ter que fazer isso 90 minutos. Então a gente vai dar, a última semana que a gente tem para fazer isso vai ser esses 10 dias, então eu pedi para a gente poder dar essa carga mais forte, né? E é porque na semana do jogo, automaticamente, vocês sabem que a gente vai ter que começar a segurar, mesmo porque já tem jogador que já está sentindo hoje, ficou 3 peças de fora devido à recuperação e está abaixo do peso. E paralelo a tudo isso, o técnico alvinegro garantiu que não está de olho apenas na preparação do time. Os adversários pelo estadual também estão sendo observados. E não é de hoje, não. A partir do dia que a gente chegou, a gente está vendo. Chegou um jogador, o primeiro jogo contra o Santa Cruz, a gente sabe quais os jogadores que estão lá. Domingo eu não fui ver o Santa Cruz, fui ver o jogo aqui, né? É um jogo, por sinal, muito bom, gostei da qualidade do Lucena, as duas equipes, né, que jogaram, mas a gente está acompanhando todos os passos, pessoal também da comissão técnica, né, está vendo os jogos, então a gente está procurando observar, porque todos esses detalhes é importante numa partida de futebol. Pois é, o torcedor ele tem que entender, né, o dialeto do treinador do futebol. Ele não vai chegar e vai esculhambar com o time, ele vai chegar a dizer que está muito mal, né? Não que o 13 esteja muito mal, o 13 ainda não está bem, né? O treinador Everton Goiano sabe disso, né? Tanto que ele toca em assuntos, em pontos que a gente já falou aqui na semana passada e o torcedor tem falado nas ruas, né? E quando ele diz o último passe, né? A última bola antes da conclusão, né? A penúltima bola, né? Que não está dando certo, é o setor de armação, de criação, né? Do 13. Então, ele levanta a bola, digamos, dos jogadores, elogia que o time foi bem, não foi mal, realmente foi bem contra o Globo aqui durante os 30 minutos iniciais. Não tive acesso ao jogo lá no Rio Grande do Norte. A gente sabe que até os 21 minutos o 13 jogava com o time já mesclado no segundo tempo, fez 9 modificações e aí depois começou realmente a perder o jogo. Mas, né, ele levanta a bola do time, mas aponta os erros, aponta os problemas e aí não aponta só para o time. Aponta também para a diretoria, porque realmente é uma posição ainda em que o 13 está faltando reforçar, né, no elenco alvinegro. Bem, já no Alto da Bela Vista, a bola volta a rolar domingo, quando a Raposa visita a Cobra Coral, o Santa Cruz, lá em Recife. E nesse jogo, o comandante rubro-negro pode dar oportunidade a alguns jogadores que vêm suando muito a camisa, mas que não têm sido titulares, nos últimos jogos, pelo menos. Titularidade essa que vem sendo batalhada por todos do grupo. A hora da estreia no Campeonato Paraibano está chegando. Assim, Francisco Diá vai diminuindo as experiências e começando a manter a base do que deve ser o time titular. O treinador ainda tem atletas recuperando a melhor forma, outros recém-chegados. Mas o tempo está encurtando. O dia 1º de fevereiro é logo ali. A gente vem mantendo uma base, né? Vem mantendo uma base com aqueles atletas que estão à disposição. É claro que se há de convir que Paulinho saiu do departamento, né? É um jogador que era titular, voltou, não estava tão mal, assumiu a posição hoje de titular. Michel e Leandro ainda não estão no melhor assim de sua forma física, né? Leandro chegou depois e o Rodrigão passou pelo departamento médico. A princípio, para esse primeiro jogo, a pretensão é manter 90% dessa base. Alguns atletas vêm tendo escalação constante no time titular durante a fase de jogos treino e amistosos. Nos últimos, por exemplo, Gabriel Pimba esteve com a camisa 10. Mesmo assim, não se considera dono da vaga. Com certeza a gente tem que trabalhar muito para conseguir espaço. Então, no dia a dia, a gente trabalhando firme nos treinamentos e nos jogos para conseguir espaço. A gente sabe também que tem jogador de qualidade no grupo. Para se o professor optar ou precisar deles, eles estão à disposição. Seria o goleiro Marcão, o único titular absoluto na equipe de Francisco Diá. Pelo menos nessa etapa da preparação é o que vem transparecendo.
A gente sabe que futebol, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que possa atrapalhar o trabalho, mas a gente reza para que possamos estar bem e se o professor Diá optar para que o Marcão vá defender o gol do Campinense, estarei pronto. Para a disputa pela camisa 1, o Campinense recebeu mais um goleiro. Diego Lima, de 28 anos e que estava no Santa Cruz de Recife. O jogador já se integrou ao elenco, mas ainda fará exames médicos antes de ser apresentado oficialmente à imprensa. É um atleta também já com experiência, tem 28 anos. Ele está um período inativo, um período sem trabalhar diretamente específico. Mas é um atleta que chega, um atleta que vem compor o elenco e, consequentemente, se enquadrar dentro daquilo que nós esperamos da qualidade do atleta, também é um bom nome para ser o goleiro do Campinense. Junto com o Wendel também, que vem fazendo um excelente trabalho aqui. Alexandre Lagusa não faz muito mistério. Apesar da disputa ainda estar em aberto, existe uma tendência sobre quem deve defender o gol rubro-negro quando a bola começar a rolar para valer. O Marcão tem tido a preferência do Diá para os amistosos e dentro de uma normalidade, dentro do que vem acontecendo nos amistosos, nos treinamentos, deve ser o nosso goleiro que deve iniciar o Campeonato Paraibano e, consequentemente, a Copa do Nordeste. Antes da estreia, o Campinense ainda tem um amistoso contra o Santa Cruz no estádio do Arruda no próximo domingo. Nessa partida, Francisco Diá acena com a possibilidade de dar uma chance a quem anda trabalhando forte e fazendo por merecer. Nosso pensamento é também dar uma chance para o Wendel, que não teve uma oportunidade de atuar ainda, né? Mas chegou mais um goleiro, até porque contávamos com um goleiro de base, você tem que ter 3 goleiros capacitados, né? E pensamento nosso é ter 3 goleiros de nível bom, né? Para as dificuldades que vamos encontrar nessas 3 competições. Então, chegou mais um goleiro hoje, eu acredito que vamos contar com 3 grandes goleiros. Pois é, né? Como dizem, todo bom time, né, ele inicia por um bom goleiro, né, e nunca é demais ter goleiros qualificados, né, já que o Campinense terá aí 3 competições a priori já nesse primeiro semestre. A gente vai fazer mais uma pausa agora, na volta vamos falar sobre goleiro também, contratação lá para as bandas de João Pessoa. Continuamos falando também sobre amistosos. O CSP foi até Recife e empatou com o Sport lá na capital pernambucana. Os detalhes daqui a pouco. Nós já voltamos e agora o Michel Bruno vai participar aqui do programa para falar sobre amistosos. A gente falou agora há pouco, né, Michel, que o 13 enfrenta o CSE logo mais. O Campinense joga domingo contra o Santa Cruz. O Botafogo pega o Alecrim no sábado, né, e o CSP entrou em campo agora à tarde, né? Boa noite. Boa noite, Gustavo Rovares. Boa noite a todos. Pois é, o CSP foi até Recife fazer um amistoso contra o Esporte Clube do Recife no centro de treinamentos lá do Leão pernambucano e terminou conseguindo um grande resultado. Empatou por 1-1, saiu na frente do placar, segurou esse placar durante boa parte da partida. Só no finalzinho o Sport conseguiu o empate. O Bruno marcou o gol do CSP, um golaço, inclusive chute de fora da área, e o Wendel, o volante Wendel, conseguiu o empate. O detalhe é que o Sport atuou o primeiro tempo inteiro com a equipe considerada titular, e aí voltou para o segundo tempo poupando alguns jogadores, o treinador fazendo algumas experiências, e aí conseguiu o empate no finalzinho. O CSP, que o Francisco Diá mesmo vem dizendo que vai ser um osso duro de roer no Campeonato Paraibano. Quem está em campo nesse momento é o Atlético de Cajazeiras, lá no Perpetão, e esse jogo gerou uma controvérsia. Foi anunciado que seria contra o Barbalha, mas os diretores da equipe cearense informaram que o empresário que marcou essa partida contra o Atlético de Cajazeiras usou o nome da equipe cearense indevidamente. Quem está em campo é um selecionado de atletas lá do interior cearense, mas que mesmo assim 2 jogadores do elenco do Barbalha, que ainda vai iniciar a pré-temporada, estão jogando contra o Atlético de Cajazeiras. Nesse caso, a diretoria do Trovão Azul fica isenta da responsabilidade aí por esse mal-entendido. A própria diretoria do Barbalha confirmou que foi um empresário lá do Ceará que usou o nome do clube indevidamente, Rovares. Pois é, né? Vendendo gato por lebre, como se diz aí no mundo da bola. Por falar em bola, o mercado da bola movimentado ainda, em João Pessoa, Auto Esporte se movimentando e contratando, né?
Pois é, Rovares, o Alto Esporte anunciou a contratação de um goleiro e um atacante, inclusive conhecido do futebol paraibano. O goleiro é o Gessé, 31 anos, vem da Jacuipense, disputou a última Série D do Campeonato Brasileiro pela Jacuipense, o Gessé, mais um goleiro lá para a equipe do Jason Vieira, e também o atacante Rafael Freitas. Ele estava no Pesqueira de Pernambuco, torcida do 13 vai lembrar bem dele. O Rafael fez parte daquele time que era comandado pelo Maurício Simões, adorava fazer gol no Botafogo, agora vai defender o Alto Esporte. Aqui em Campina Grande, quem anunciou uma contratação bastante conhecida também foi o Lucena. Lucena, que é do litoral do estado, mas está treinando e mandando jogos aqui na Rainha da Borborema. O Du, aquele mesmo de Patos, revelado pelo Nacional, esteve durante algum tempo no 13, também no Baraunas, estava no futebol carioca, onde defendeu o Bangu por último, e agora é anunciado como reforço do Lucena, o Du, atacante de velocidade lá para o time do Ramiro Souza, Rovares. Tá ok, Michel, muito obrigado. É uma aposta interessante, né? O Du, ele despontou, como disse o Michel aí, lá no Nacional de Patos. Quando vai para lá, joga muita bola, mas aqui no 13 não conseguiu realmente fazer jus, né, a toda aquela expectativa que se criou sobre o atacante. E aí agora tem o Manu, tem o Ribinha e tem o Du, 3 jogadores que já mostraram futebol em outros tempos, né? O Ribinha ainda mantém, digamos, até uma certa regularidade. O Manu chegou a jogar na Bahia, está voltando aí, quem sabe, para mostrar futebol aqui na Paraíba. E o Du, como disse agora o Michel, esteve no futebol carioca. Pessoal, terminado o programa de hoje, a você que está em casa, muito obrigado, né? E a gente sempre trazendo aí as formas de interação do nosso telespectador com a nossa produção, sempre a gente trazendo aí o nosso e-mail, o nosso telefone, o espaço também no Facebook, né, com os nossos vídeos, e o Twitter para você interagir conosco através das redes sociais. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o Gabriel Batista Cordeiro, que estuda lá na escola Passos Firmes. Ele que é raposeiro e também flamenguista, viciado em futebol, filho da competente esteticista e nossa amiga odontóloga, a Cibele Batista. Também um abraço para a Deise, né? O pessoal no Bar do George, lá no Cruzeiro, e também do Bar no Nil, lá no José Pinheiro. A todos uma boa noite, a gente volta amanhã com muito mais esporte para você aqui no canal 19, analógico, canal 18.1 em HD. Até lá.